Olá, tudo bem? Sou o professor Marcelo. E qual será o assunto de hoje, hein? Ó, na tela ali, ó, quantifiers. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os quantifiers, a noção básica pelo tempo da aula, tá legal? Bom, o que são quantifiers? Você sabe? Você sabe? Quantifiers são quantificadores. Esse não ajuda muito, né? Quando você fala quantificadores, calma, nós vamos falar sobre isso. Quantificadores você usa, por exemplo, quando você quer falar alguma coisa incontável. Sum. Sum é um quantificador. Então você usa sum para coisas incontáveis. Ainda não está muito claro? Vamos continuar então. Então grava isso. Quantifiers são quantificadores. Vai gravando, vai escrevendo. Então um exemplo de quantificador é o sum. Se você gosta de pronúncia como eu, você vai lembrar que a letra E não é pronunciada. Então você fala sum. Gravou? Vamos lá. Agora está mais fácil. Some water. Então, water é incontável. Você não tem como contar água. Então, quando você quer falar para a pessoa alguma coisa relacionada à água e não tem como contar, ou seja, não é nada específico, então você vai usar esse tipo de quantificador. Some water, então quem ouve some water é um pouco de água. Então já começou a clarear, não é isso? Would you like to drink some water? Nossa, agora ficou muito claro, né? Ó. Would you like to drink some water? Então você oferece água para a pessoa. Além de água. Você gostaria de tomar água? Então você não vai oferecer uma grande quantidade de água. É alguma água. Então, quando você não pode ser específico, por exemplo, uma maçã é específico. Então, você gostaria de uma maçã? Like some apple? Mas no caso de água, não tem como, é incontável, é um líquido. Então, você usa este quantificador. Vamos de novo? Would you like to drink some water? Gostaria de tomar água? Então a pessoa entende que está oferecendo um pouco de água. Agora fez sucesso, né? Esse quantificador, não fez? Você vai usar muito agora. Então, quantifiers significa algum, um pouco de. Então, vamos fazer a revisão? Quantifiers, quantificadores. O primeiro exemplo de hoje é some. Significa algum, um pouco de. Lembra daquele exemplo? Would you like to drink some water? Gostaria de tomar um pouco de água? Viu? Então, é uma quantidade não específica, porque o substantivo é incontável, então você usa este quantificador. Muito útil, né? Se você pensar, banana, maçã, pineapple, que é abacaxi, são coisas específicas. Tem como você saber se é um ou dois por serem contáveis. Mas e água? Refrigerante? Prefiro água. Então, o quantifier some você vai usar com substantivos incontáveis. Não tem como contar. A forma dele, ela é disforme. I have some money in my wallet. Um outro exemplo. Eu tenho algum dinheiro na minha carteira. Dinheiro também é incontável. Você conta o valor, você não conta as notas. Então, o dinheiro é incontável. Então, você fala, I have some money in my wallet. Mais uma vez, você usou um quantificador para que a pessoa que estiver ouvindo note uma quantidade, mas não é específico. Então, traduzindo, eu tenho algum dinheiro na minha carteira. Então, vamos comer uma pizza? Vamos? Você tem dinheiro aí? Tem algum dinheiro na minha carteira. Eu não tenho muito, mas para pizza dá. Então, a pessoa não quer ou não precisa ser específica, então ela pode dizer I have some money in my wallet. Não, eu tenho algum dinheiro na minha carteira. Então, mais uma vez, some é um quantificador quando você não tem como precisar alguma coisa, por ser um líquido ou por ser uma coisa incontável, mas você quer passar a ideia de algo, uma quantidade para alguém. Então, você pode utilizar some. Ok? Eu tenho outro exemplo aqui, ó. Keep calm and have some coffee. Mantenha-se calmo. Fique calmo, cabeça fresca e tome um pouco de café. Coffee, café, é líquido, também incontável. Você gosta de café? Você gosta de café? Cara, eu gosto muito de café. Então, keep calm and have some coffee.
Fique frio, toma um pouco de café. Você vai ver essa frase por aí. Então, coffee também é um líquido, é incontável, mas eu quero passar a ideia de quantidade. Some coffee. Então, resumindo até agora, nós estamos vendo os quantificadores, que em inglês chama-se quantifiers, nós vimos o some. Então, some é um quantifier. Lembrando a pronúncia aqui, você não pronuncia o E. Some. Ok. Some é um quantificador, traduzindo, nós falamos sobre o some e é algum. A ideia de algum, um pouco de. Ok? Ok. Agora na tela. What's the next one? Qual que é o próximo agora? São quantificadores. Nós vimos um, some. E agora? Bom, só lembrando, nós vimos quantifiers. Estamos estudando quantificadores. Então, olha, any questions? Você ouve muito o professor dizer isso. Any questions? Então, agora o quantificador que nós estamos abordando é any. Então, any é um outro quantificador. Será que ele é igual ao outro? Bom, em vários aspectos, sim. Quando você não pode ser específico ou não quer ser específico na quantidade de alguma coisa. Mas você pode usar any. Então, agora, o quantificador é any. Ok. As you can see, any can be used in interrogative sentences. Ó, já tem uma diferençazinha aí. Any pode ser usado em frases interrogativas. Depois eu falo o significado dele, tá bom? Só grava isso. Any em frases interrogativas. But, você sabe o que é mas, né? Mas, any can be used in negative sentences. Então, a mesma palavra, any, ele vai ser usado em interrogativa e negativa. Mas será que é a mesma coisa? Será que o sentido é o mesmo? Será que muda a tradução? I guess I don't have any plans. Então, eu acho que não tem nenhum plano, né? Então, aqui, any na negativa. Então, o mesmo N, mesmo quantificador. Interrogativo e negativo. Será que muda? Então, eu escrevi, como assim? Quer dizer que o N pode ser negativo e interrogativo? Pode. Será que muda? Muda. Nas interrogativas, N significa algum ou alguma. Então, grava isso. Se a frase é interrogativa, N passará a ser entendido como algum, alguma. Você tem alguma pergunta? Do you have any question? Viu? Por isso que o professor te fala isso. Você tem alguma pergunta? Do you have any question? Agora, escreve aí. Nas frases negativas, o mesmo N tem significado de nenhum, nenhuma. Então, é a mesma coisa. Agora, interessante. N também pode ser afirmativa e muda o significado. Então, vamos de novo? N interrogativa, N negativa e N afirmativa. Já é o significado de qualquer. Então, você viu que a mesma palavra, o mesmo quantificador, ele tem uma leve mudança de significado dependendo da frase. Se eu for afirmativa, é uma coisa, negativa é outra. Continuando, um outro quantifier. Much. Much, então, quantifier? Significa muito também. Então, lembra daquela ideia dos substantivos não contáveis? Então, você usa much com sentido de muito. Eu quero muita água. Você está com muita sede, alguém te oferece água e fala, I want a lot of water. Much water is necessary. Então, os quantificadores são utilizados quando você quer dar a ideia de muito. Substantivos incontáveis, grava isso. Você vai utilizar much com o sentido de muito quando você está falando de algo incontável. Exemplo, how much water do you drink a day? Vamos de novo. How much water do you drink a day? Então, o quanto de água você toma por dia? Água incontável. Eu quero saber a quantidade de algo incontável. Parece difícil. Não é. Much vai utilizar a ajuda do how. How much? Quanto?
Então, para perguntar algo incontável, o much, que é o quantificador, vai utilizar a ajuda do how. How much? Muito. How much water do you drink a day? O quanto de água você bebe por dia? Viu? Então você quer saber a quantidade, a porção daquilo. Não precisa ser só água, não. Líquidos em geral. Irmão dele é o many. Então, much, você viu o exemplo de incontável. Então, e para objetos contáveis? Aí você usa many. Muito também. Fácil, né? Inglês é muito fácil, é mais fácil que português. Many, muito. Ó, só que substantivos contáveis, você pode contar. Então você usa many. I have many things to tell you today. Vamos de novo? I have many things to tell you today. Eu tenho muitas coisas para te dizer hoje. Então, things são coisas. Ó, plural. Se é plural, é porque pode ser contado. Se pode ser contado, ele é contável. Por isso que eu usei I have many. Many. Eu tenho muitas coisas para te contar hoje. Então, você vai usar um quantificador com o sentido de muito, mas para coisas contáveis. Thanks. Será que o how many vai ajudar? Ou how much? Lembra que o how ajudou o much? Construindo how much, será que o how vai ajudar how many também? Vai. How many dogs do you see in this picture? Vamos estudar a frase. Eu quero saber quantos cães você vê nessa figura. Então, ó, many é para a ideia de quantidade. Eu quero perguntar a quantidade de alguma coisa. Eu vou utilizar o how para dar essa ideia de saber quanto de algo. O quanto de cães você vê nessa figura. Que figura, Marcelo? Essa aqui, ó. Então, você vê quantos cãezinhos aqui, ó. How many dogs do you see in this picture? Conta aí, quantos você vê? I see 5 dogs. I see 6 dogs. It's on you. Então, eu quero saber de alguma coisa contável, você vai usar how many. Review? Vamos à nossa revisão? Legal! O assunto de hoje é quantifiers. Quantifiers são quantificadores. E os quantificadores trabalham com quantidade. Por isso que é o nome quantificadores, quantidades. Nós vimos o some. Vimos que a letra E não é pronunciada. Você só fala some. Tá legal? Você tem a ideia de algum, um pouco de. Lembra? O some para coisas incontáveis, tá certo? Any. Any é parecido. O N significa nenhum, algum. Depende do significado, depende do tipo de frase, lembra? Se você estiver afirmando, você encontra uma frase afirmativa com any. Você vai ter na sua mente que any é qualquer um. Quando você vir a palavra any, porém em frases negativas, tenha em mente que vai ser nenhum. É uma leve mudança. Any nas interrogativas, algum. Vimos some, vimos any. Qualquer outro, much. Isto. Much, lembra? Incontável. How much is this car? Quanto é esse carro? É um valor incontável. O outro quantificador, lembra dele? Many. Objetos, substantivos contáveis. How many brothers does he have? Quantos irmãos ele tem? Você viu a palavra brothers no plural? Se é no plural, é porque pode ser contado. Ótimo, muito bem. Hey, that's all, folks. Acabamos por hoje. Espero que você tenha aprendido um pouquinho, tá bom? Um abraço, até a próxima.